Olá a todos e todas, eu sou o professor Tomás Edson Veloso, muito prazer. Gostaria aqui de agradecer, em nome do professor Herbert Lima, o convite para participar desse evento. Eu espero que vocês entendam e curtam um pouco da nossa apresentação aqui. E nós vamos falar sobre um tema que é extremamente pertinente, que como que a gente constrói sistemas de avaliação resilientes. A nossa ideia aqui é apresentar para vocês como que a gente apresenta isso para a sociedade, para o poder público, para que a gente construa algo que seja de fato permanente, que seja aí uma política de Estado e não de governo, e entender quais são os elementos que a gente precisa tomar cuidado ao construir algo dessa natureza. Bom, a ideia aqui então é que a gente tenha uma agenda de trabalho, né? A gente começa falando um pouco sobre um processo introdutório, entendendo um pouquinho esse contexto de sistemas de avaliação resilientes. Vamos falar em seguida sobre a evolução dos sistemas de avaliação, como é que eles evoluíram com o tempo e o que a gente tem hoje, o que a gente pode esperar de um sistema de avaliação hoje, especialmente no Brasil, que tem essa pegada da avaliação muito mais consistente nos últimos 10 anos, né, com a criação em 2004, salvo engano, 2004 a 2006 ali do IDEB. Vamos falar um pouquinho sobre o impacto de políticas de governo versus política de Estado, como é que a gente entra numa seara que muitas vezes é conflitante, mas que a gente, enquanto educadores, precisa entender o papel social da educação e entender como que a gente cria essa linha de acompanhamento para uma política de governo se tornar de fato uma política de Estado. E por fim, a gente finaliza com que elementos-chave são esses para que a gente consiga fazer uma implementação ou um desenho correto de um sistema de avaliação que a gente está chamando aqui de sistema de avaliação resiliente. Bom, antes de mais nada, eu queria só ressaltar aí essa última parte do slide, né, aqui embaixo, onde a gente coloca que essa apresentação ela foi inspirada, na verdade, no livro Sistemas de Avaliação Resilientes, de minha autoria, que está em construção, está na parte de editoração já, que em breve a gente vai estar lançando esse livro para toda a comunidade educacional brasileira. Mas vejam, a gente traz uma definição, que é a definição que eu coloco no livro, né, que sistemas de avaliação resilientes são aqueles que se mantêm eficazes e sustentáveis, mesmo diante de mudanças, sejam elas políticas, sociais ou tecnológicas. Então, se a gente observa, por exemplo, a estrutura do seu sistema estadual, né, você do estado que for, ou você dentro do contexto brasileiro, com o SAEB, mesmo tendo avanços tecnológicos, né, o advento da tecnologia, do computador, da educação híbrida, da educação remota emergencial, tudo isso enquanto mudança na nossa estrutura enquanto sociedade pode ou poderia impactar no nosso sistema de avaliação. O fato é, como que esse sistema se mantém eficaz e sustentável ao longo do tempo, incorporando melhorias nesses processos. Então, eu acho que aí tem alguns detalhes que nos fazem observar o que a gente tem hoje e o que a gente vai ter amanhã, né? E aí vale observar, ou vale ressaltar que nós estamos num período em 2025 de mudança de SAEB, né? O nosso SAEB ele endereça o que a nossa Base Nacional Comum Curricular começou a endereçar na sua construção em 2014, mas que agora finalmente temos as matrizes de referências alinhadas às competências e habilidades associadas à BNCC. Então, essa mudança ela faz parte do escopo, ela faz parte dessa adaptabilidade do sistema, ao passo que ele se mantém, sim, eficaz e sustentável. Então, essa definição é uma definição um pouco mais fechada que a gente traz para vocês, mas também uma definição que faz a gente pensar um pouquinho como é que a gente está hoje e o que a gente vai ter amanhã. O objetivo da nossa conversa aqui é exatamente esse, de discutir quais são esses elementos essenciais, né? O que a gente precisa fazer para ter esse sistema de avaliação resiliente. Particularmente, o meu trabalho nos últimos anos tem sido acompanhar municípios a desenvolver esses sistemas de avaliação e, em alguns deles, a gente consegue manter a sustentabilidade e a eficácia do seu processo, em outros, infelizmente, não. E isso tem a ver com vários fatores que eu vou estar conversando um pouquinho com vocês sobre isso. Embora, observe, todos consideramos um sistema de avaliação importante para o sistema educacional. Mas aí vem a outra pergunta. Tá, mas o quão importante ou o quão isso está na decisão política de fazer isso de fato acontecer, né? Então a gente vai discutir um pouquinho esses elementos
do ponto de vista do objetivo da nossa conversa hoje, tá? Bom, iniciando então esse processo, essa conversa, né, com a evolução de sistemas de avaliação, a gente começa falando dos modelos de sistemas de avaliação tradicionais, que são basicamente o modelo de avaliação clássica que a gente tem, com exames padronizados, né, com exames estandarizados. E esse modelo ele foi criado, né, na verdade ele é oriundo da avaliação educacional já ali da década de 60. Muitos países, inclusive com o desenvolvimento da TRI, né, já aplicavam modelos padronizados ali desde a década de 70 em diante. Esse modelo se perpetua até hoje, então a gente tem inclusive no Brasil exemplos ainda de modelos tradicionais sendo aplicados. Tivemos um avanço acerca da abordagem dessas avaliações ou desses modelos tradicionais para algo mais formativo, e esse exemplo particularmente está dentro do contexto do Estado do Ceará hoje, que é o contexto da avaliação diagnóstico formativa, que nós ajudamos a construir no âmbito do Programa Cientista-Chefe em Educação Básica, que tem uma ênfase não apenas na coleta de informação do processo de aprendizagem, mas também em como que a gente fornece esse feedback para o aluno, para o professor, para que esse processo de retroalimentação do fazer pedagógico ocorra. Tá? Eu coloquei algumas referências interessantes aqui, só para a gente ter uma ideia que, embora a gente esteja falando de abordagens formativas, isso não é novo, né? A gente está falando aí de Black Williams lá de 98. Mas quando a gente incorpora isso dentro de sistemas de avaliação, isso de fato é novo, né? Porque não há a finalidade do sistema de avaliação ou de uma avaliação de larga escala ter obrigatoriamente um feedback pedagógico, por exemplo, né? Então, como é que a gente endereça isso no contexto que a gente tem, na estrutura que a gente tem, e ajude de fato professores e gestores a melhor entender seus dados e tirar conclusões ou apoiar decisões pedagógicas baseadas nesse conhecimento. No terceiro ponto aqui de avanço, né, em termos de evolução, né, é a integração dessas duas abordagens. Então, é exatamente o que o Ceará fez, né, com a avaliação diagnóstico formativa. Esse é ainda, na verdade, um grande desafio, principalmente do ponto de vista metodológico de análise de dados, tá? Porque existe um rigor que a gente precisa manter, mínimo, para a aplicação dos testes, ao passo que relaxar alguns elementos implicaria numa não validação da escala, por exemplo, que a gente cria, mas a gente consegue combinar métodos formativos e somativos com apoio de tecnologia. Então a tecnologia consegue nos ajudar nesse processo, principalmente quando a gente tem o que a gente chama de testes computadorizados adaptativos, né? Quando cada aluno faz uma avaliação diferente, mas que essas avaliações são comparáveis. Um exemplo claro disso, não que seja adaptativo, mas a aplicação com tecnologia é o que faz o Programa Internacional de Avaliação dos Estudantes, que é o PISA, além de outros também que o Brasil já teve acesso, como é o caso do TIMSS, que é o de avaliação em matemática e ciências, e o PIERLS, que é o de avaliação em linguagem e leitura, né? Mas é só dando um exemplo do que é possível fazer, em que evolução estamos. E aí, como que a gente traça, então, esse caminho para a resiliência, né? Se a gente desenvolve práticas que superem essa volatilidade política, ou seja, da decisão do gestor máximo, que a partir de uma mudança de gestão as coisas descambam ou não dão continuidade, né? De fato, a gente tem que assegurar de alguma forma que isso se vá construindo e perpetuando ao longo do tempo, entendendo que é um cenário importante de continuidade, é um cenário importante que a gente tenha uma visão estratégica enquanto município, enquanto gestão pública, aonde é que a gente quer chegar de A para B num ponto do nosso horizonte, né? Então, esse é o caminho para a nossa resiliência. Na verdade, é o início do caminho, né? E aí, quando a gente fala um pouco sobre as políticas de governo e as políticas de Estado, a diferença básica entre elas, eu imagino que nós temos aqui na plateia gestores públicos interessados nessa temática, mas entendem que as políticas de governo se caracterizam por essa natureza transitória, né? Então, ela tem começo, meio e fim bem definidos, principalmente quando se trata de uma política dentro de uma gestão única, né? E aí,
claro, se a gente não tem algum tipo de amarra, seja ela legal ou até mesmo política, ou de bem-estar social, né? A sociedade entendendo que é importante, e isso acaba fazendo pressão na nossa classe política, a gente tem um alto risco de descontinuidade dessas iniciativas, seja ela avaliativas ou não, seja ela qualquer tipo de natureza da política pública. Mas quando a gente vai para a política de Estado, a gente pensa no longo prazo, a gente pensa, ok, onde é que eu quero estar daqui a 5 anos? Né? Onde é que o nosso município vai estar daqui a 5 anos? Onde é que o meu município vai estar daqui a 10 anos? Então, pensando no longo prazo, a gente começa a entender que a transitoriedade da política governamental partidária, ela faz parte desse processo, mas ela não inibe a continuidade dessas políticas de Estado, né? Então, vejam, quando a gente tem um contexto onde esses sistemas de avaliação já estão bem enraizados, se um político que foi, enfim, ganhou as eleições, vai assumir a pasta ou o cargo, bota um secretário de educação, uma secretária que assume a pasta e tenta fazer uma mudança em algo que já está muito bem estruturado pela comunidade escolar, isso vai reverberar do ponto de vista negativo e teremos impactos políticos nessas decisões. Então, quando a política de Estado está bem azeitada, assentada, a gente começa a perceber que essa resiliência ela começa a acontecer, tá? E aí a gente começa a criar estruturas, sejam elas legais ou estruturas organizacionais. Então, por exemplo, se eu tenho uma lei que determina uma política de incentivo baseado numa avaliação de larga escala, né, ou um sistema de avaliação municipal, se eu tenho uma lei que determina quais são as características dessa avaliação, ou que determina sua periodicidade, como que ela será aplicada, né, e transforma, e isso passa pela Câmara, né, então deixa a estrutura de governabilidade mais amarrada para que não seja tão simples assim desatar esse nó, tá? E aí, claro, dentro da própria estrutura, por exemplo, de uma secretaria, se a gente entende que isso é importante, a gente cria uma estrutura organizacional que atenda a essa demanda do sistema de avaliação e isso vai ter que ser mudado se algum tipo de mudança ou de necessidade de mudança chegar a este ponto, né? Mas quando a gente tem essas políticas já de Estado, como não apenas o Ceará, mas São Paulo, tem o Saresp, tem o Saep no Piauí, tem o Saep de Pernambuco, enfim, tem vários sistemas de avaliação que particularmente já são sistemas sólidos, robustos, suficientes, com estruturas internas dentro de suas secretarias estaduais que atendem a essa demanda. Então a ideia é como é que a gente coloca isso em nível municipal. Nem todos os municípios têm essa estrutura. E a minha ideia aqui com o livro e com essa apresentação é exatamente dizer, olha, a gente pode ter um ponto de partida, né? E tudo parte de uma decisão. No final das contas é isso, né? Tudo parte de uma decisão. Tá? Bom, então que elementos-chave são esses para que a gente avance nesse processo? Tá? A gente coloca aqui como elemento-chave a decisão política permanente, né? Se a gente tem uma decisão política do nosso gestor ou da gestora que estabelece de forma clara e institucional que essa é uma decisão que vamos percorrer, a gente começa pelo ponto que a gente precisa começar, né? Não faz nenhum sentido, e aí eu falo por experiência própria, conversando com vários prefeitos de várias cidades e também secretários de educação, não basta o secretário de educação querer ou não basta apenas o prefeito querer, né? A gente tem que ter um alinhamento de astros aí de pessoas e compromissadas com o poder público e com a educação, de modo que essa decisão política ela seja de fato permanente, que a gente avance dentro dessa estrutura importante que é a construção de um sistema de avaliação permanente e resiliente, que é o que a gente está chamando aqui, tá? Um outro ponto uma vez a decisão política sendo tomada, o que eu preciso ter do ponto de vista de capacidade técnica instalada na minha secretaria para dar os próximos passos? Porque também não é só querer, né? O querer é o pontapé, é o início, é a partida começando a jogar, é o começando a rolar, né? Primeiro a gente tem que montar uma equipe, né? E aí o importante é que não obrigatoriamente essa equipe seja uma equipe hiper especializada em avaliação, que ela tenha todos os conhecimentos técnicos necessários, mas é uma equipe que tem que ter interesse no tema.
E tem que ter conhecimento básico sobre processos avaliativos, hein? E é básico mesmo. Construção de um item de avaliação, diferença entre avaliação de larga escala, avaliação interna, feedback formativo. Tem que ser alguém que tenha esse know-how, né, que tenha esse saber fazer, prático, mas que não precisa ser um expert em avaliação, um doutor em avaliação para chegar a esse nível. Tá? Então a gente tem estes pontos sobre reunir essa equipe especializada, fazer a implementação desse sistema. E aí eu coloco aqui só como exemplos esses aspectos técnicos, né, que são necessários. O primeiro quais são os instrumentos de avaliação que a gente vai criar, né? O que a gente quer com o nosso sistema de avaliação? A gente quer provas clássicas, a gente quer provas que tenham itens de resposta construída, itens de múltipla escolha, a gente quer avaliações formativas com rubricas avaliativas, a gente quer lá na educação infantil estabelecer um sistema próprio de criação e desenvolvimento de portfólios. Não sei. De fato, essa é uma decisão muito particular de cada sistema de educação e eu estou colocando aqui apenas como exemplificação. Tá? Necessitamos definir também quais são as metodologias de coleta, análise e interpretação dos dados. Né? Para onde é que a gente vai? O que a gente vai fazer com os dados que a gente coletar dessas avaliações? Como que a gente vai avaliar, né, esses dados? Então, para tudo isso existe metodologia, existe modelo, existe práticas. Então, a capacitação dessas pessoas deve girar em torno desses processos, desses aspectos técnicos que eu estou mencionando aqui para vocês. Tá? A utilização de tecnologias e sistemas da informação nos ajudam demais, né? Então, muitas vezes, em alguns cliques, a gente consegue todo esse processo de coleta de dados, de análise de dados, ou até mesmo de um processo mais artesanal, utilizando uma planilha, né, que já compilha ali alguns resultados. Isso nos ajuda a amadurecer o processo. Tá? E aí, claro, treinamentos, capacitações dessas pessoas é sempre muito bem-vindo, né? A avaliação ela é uma área da educação que está em constante transformação. A gente, alinhado ao processo de desenvolvimento tecnológico, a gente tem mudanças ocorrendo também. É claro que o passo, por exemplo, do próprio SAEB, né, não é o mesmo do passo das evoluções que a gente tem no mundo afora, mas ainda assim temos elementos aí para definir que futuro é esse que a gente vai ter, tá? Bom, feito então a alocação da equipe, sei quais são as pessoas, sei o que eu tenho que trabalhar com elas para elas conseguirem amealhar ali o conhecimento técnico básico para conseguir tocar esse sistema de avaliação, preciso de orçamento. Infelizmente, ou não sei se felizmente, mas na minha visão, a avaliação não é algo tão barato porque incorre muita impressão, né? Então, dependendo do escopo do processo avaliativo ou do sistema de avaliação que a gente vai desenvolver, o orçamento ele precisa ser definido, né? E recentemente, para quem é gestor público entende o que eu estou falando, né? A gente teve um aumento aí do preço do papel, das impressões bem alto, né? O que impacta no orçamento dessas avaliações, mas a gente precisa ter um orçamento com destinação específica. Então, é a garantia de que o recurso financeiro vai chegar para essa finalidade e, de fato, vai ser suficiente para garantir uma boa qualidade, seja por meio do pagamento das pessoas técnicas responsáveis pelo processo, seja dos insumos que a gente usa no processo de avaliação, com impressão, com gabarito, leitora, enfim, alguma coisa dessa natureza que faça sentido para a realidade de vocês. Então, esse orçamento também faz parte desse processo, né? Uma vez a gente criando a narrativa, né? Decisão política foi tomada, montamos a equipe técnica, entendemos quais são as competências que essa equipe técnica precisa ter, temos uma noção de um plano orçamentário de desenvolvimento. Vamos então para plano de implementação e definição de escopo. Então, por exemplo, quantas vezes essa avaliação vai ser aplicada? Quais serão os anos que serão avaliados? Vão ser todas as séries? Vai ser todo ano a aplicação? Qual é a quantidade de itens que a gente vai aplicar? Vai ser só itens de múltipla escolha? Teremos itens abertos, né? Que a gente chama de itens de resposta construída. Para isso, aumenta a complexidade da avaliação desses itens. Quais são os componentes curriculares que serão avaliados? Será só língua portuguesa e matemática? Ou a gente inclui ciências humanas, ciência da natureza, como o SAEB está fazendo? Então, várias definições precisam ser tomadas para que a gente defina o escopo. E isso é importante a gente observar que
como sugestão, na verdade, a gente comece pelo básico, né? Se a gente não tem um município que tem experiência em sistema de avaliação ou que já tem algum sistema de avaliação próprio, vamos começar pelo básico, vamos começar com uma periodicidade talvez anual, com língua portuguesa e matemática, aí a gente vai avançando e amadurecendo o sistema ao longo do tempo. Existem algumas estratégias de como que a gente faz essa implementação. Aqui eu estou dando só um overview, né? uma mirada geral para como que a gente olha e endereça isso de uma forma mais assertiva. Tá? Bom, então a gente sumariza todo esse conhecimento, né, com alguns pontos aí, na verdade são 5 pontos, onde a gente precisa consolidar a decisão política que seja permanente, né? A gente precisa dessa consolidação. A gente precisa da estruturação e capacitação da equipe técnica. Então, esse é um elemento crucial para quando a gente constrói sistemas de avaliação resilientes. Planejamento orçamentário específico. A gente precisa de dinheiro, a gente precisa de recurso financeiro para fazer isso rodar. Caso contrário, isso não roda. Né? E Tomás, eu não sei como é que eu vou conseguir. Faça um plano, apresente para o seu gestor, apresente os benefícios. Né? Apresente os casos exitosos, é o caso aí do próprio Sobral, né? Tem Sobral, tem Cruz, tem Coreaú, enfim, vários municípios no estado do Ceará que tem esses sistemas de avaliação próprios, né? Que entendem a necessidade disso para fazer essa coleta, então talvez usá-los como experiência. E, claro, muitas outras cidades, aqui eu não vou citar aqui todas, mas muitas outras cidades também fazem isso e são referências nacionais nesse ponto. Desenvolvimento de um plano de implementação abrangente, então a gente entender, como é que a gente começa, né? Qual é o escopo, qual é a forma, como é que a gente vai a campo, quando a gente começa a trabalhar com essa equipe, né? Então todo esse processo do plano de implementação a gente orienta que seja realizado. No livro que eu escrevi, eu tenho exemplos de como que esses planos são criados, né? Então minha recomendação de leitura, na verdade, é o próprio livro, mas quando ele estiver pronto, claro, mas essa possibilidade da gente ter templates de plano de implementação ou até mesmo da parte de legal, de legislação, que nos ajude a dar essas robustez, né, para o processo de ser resiliente ao tempo, é uma das finalidades do material que a gente escreveu. Tá? E fazer um monitoramento e um feedback contínuo. Então, o que está dando certo, o que não está dando certo, como que as escolas estão recebendo isso, como que os professores estão recebendo esses resultados, o feedback está acontecendo, como que a secretaria está amadurecendo esses resultados, como é que a gente faz a leitura e maturação do que a gente precisa mudar. Né? A avaliação ela é sempre inerente a qualquer processo pedagógico. Né? Isso é uma coisa que eu repito e escrevo nos meus textos com certa frequência. Aonde tem processo pedagógico, aonde tem processo formativo, tem processo avaliativo. Eles andam de mãos dadas. A ideia é o que a gente faz com esse resultado da avaliação do ponto de vista de melhoria de processo de aprendizagem ou processo de ensino e aprendizagem. Então, esse monitoramento e feedback contínuo é a interação com o sistema de forma contínua para que a gente consiga evoluir enquanto organização, seja a Secretaria de Educação, seja uma escola ou, enfim, qualquer coisa que seja nesse sentido. Então, a nossa ideia de apresentação para vocês era essa. Eu agradeço imensamente a atenção de vocês. Eu gosto de ressaltar também que não existe sistema de avaliação perfeito. A gente busca a perfeição, a gente busca as melhores condições de avaliação, mas não necessariamente são de fato as melhores condições que a gente tem. E o feito é melhor do que o perfeito ou não feito, né? O perfeito não feito. Então, fica aqui meus contatos, o meu e-mail, o meu WhatsApp, meu Instagram, para que vocês possam ter acesso aí ao nosso conteúdo, ao que a gente vem produzindo ao longo dos últimos anos. Todos os meus materiais, do ponto de vista de artigos científicos, estão disponíveis gratuitamente na internet. Basta falar comigo lá que a gente compartilha no meu ResearchGate. E eu conto com a atenção de vocês para dúvidas, comentários, qualquer coisa que seja, para que a gente volte a conversar, que a gente volte a falar. E eu espero que essa conversa aqui tenha feito sentido para alguns de vocês, tá? E que vocês tenham um excelente evento. Um grande abraço e até a próxima.